Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento de louvor que nós tivemos aqui. E nesse momento eu te peço, Pai, que tu possas abençoar a nossa mensagem que tu tens para nós. Abençoar também o momento das crianças que vão ter ali na salinha. Que tu possas também, Senhor, ensiná-las, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Abençoa esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Uma grande alegria tê-los nessa noite. Estamos juntos aqui para cultuar ao nosso Deus, adorá-lo. E é tão edificante ao meu coração esse tempo de louvor, onde nós podemos reconhecer o cuidado, o poder e a graça do nosso Deus, né? Essa música que cantamos aqui, ó provai e vede que Ele é bom, inspirado também no Salmo 34, é algo que deve sempre nos convidar, né, à meditação e ao teste. Não aquele teste para ver se é verdadeiro, mas o teste para nos beneficiarmos, né, da bondade e do cuidado do Senhor conosco. Muito bem, meus irmãos, nós estamos então nesta série de estudos aqui nos Salmos penitenciais, e hoje nós vamos então concluir a análise do Salmo 32. Estamos avançando, né? São 7 salmos, nós vamos conseguir concluir o segundo hoje, e nós dividimos esse Salmo 32 em 5 partes, para efeito de exposição aqui. Ponto número 1, a bênção do perdão, versículos 1 e 2. Ponto número 2, a confissão de Davi, versículos 3, 4 e 5. Ponto número 3, o refúgio de Davi, versículos 6 e 7. Ponto número 4, a lição de Davi, e nós tratamos disso no último sermão, versículos 8 e 9. E hoje, então, nós vamos abordar aí o 5º ponto, a alegria de Davi. Versículos 10 e 11. É o último ponto aqui do Salmo 32. Nós vamos nos focar nos versículos 10 e 11, mas nós vamos ler todo o Salmo. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia ou seu aplicativo aí no Salmo 32, e nós vamos ler todo o Salmo. Versículo 1. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O nosso foco nessa noite será aí nos versículos 10 e 11. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos.
Gritem de alegria, todos vocês que têm o coração íntegro. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de expor a tua palavra e eu peço a tua bênção, Senhor, sobre essa ministração, sobre a tua palavra, que o Senhor mesmo fale aos nossos corações, que a tua palavra penetre no mais íntimo do nosso ser e que ela produza as mudanças, as transformações, aquilo que o Senhor quer levar a efeito na vida de todos nós e na nossa experiência. Nos abençoa neste momento, agora na meditação da tua palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos chegando aqui na parte final do Salmo. No último sermão nós falamos um pouco sobre a lição, o ensinamento, o conselho de Davi. É uma lição que veio a partir da sua própria experiência. Davi se dispôs a ensinar sobre o melhor caminho para a vida. Estão lembrados disso? Nosso sermão da semana passada. Ele apontou este caminho com precisão. Que caminho é este? É o caminho do arrependimento, é o caminho da confissão e do perdão de Deus. O melhor caminho para a vida é estar na presença de Deus. Este Deus que é 3 vezes santo. É estar ali perdoado, purificado, escondido nele e confiante em suas promessas de compaixão e de misericórdia. Este é o melhor caminho. E não seguir por este caminho é ser como um cavalo ou uma mula. É ser como um animal irracional. Não sou eu que estou dizendo isso, o salmista diz isso. Nos versículos anteriores, é seguir por caminhos perversos e ir atrás de ideias distorcidas. É seguir na vaidade e na estupidez do nosso próprio coração. Aqui na parte final do Salmo, Davi, concluindo o seu ensino, ele nos apresenta um contraste duplo. E esse contraste envolve 2 tipos de pessoas. Os ímpios versus aqueles que confiam no Senhor. E ele também vai apresentar um contraste duplo do resultado das escolhas destes 2 grupos de pessoas. Então, um grupo é cercado de tristezas, ou sofrimentos, ou dores, e o outro grupo é cercado de amor, de bondade ou de misericórdia. Agora, esses 2 grupos, eles têm em comum um estado de abundância, ou a abundância de muitas dores, ou tristezas, ou a abundância de muita bondade. É importante que a gente perceba que todo o Salmo, ele está articulado. As suas várias partes estão relacionadas ou conectadas. Se vocês estão lembrados, Davi, ele começou este salmo falando sobre a bênção do perdão, a alegria do perdão. Depois ele falou da sua vida antes da sua confissão e da sua vida após a sua confissão e o perdão que ele recebeu. Então, depois de ele ser perdoado, ele ensina o que ele aprendeu. E agora ele se concentra nos resultados da escolha entre calar os seus pecados e confessar os seus pecados. Novamente aí o versículo 10. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor.
O perverso ou o ímpio, ele tem muitas, o quê? Tristezas, ou dores, ou muitos sofrimentos. Será que Davi ele tinha moral para falar sobre isso? Claro que sim. Ele tinha se comportado como um cavalo ou como uma mula. Ele tinha sido teimoso, resistente. Ele esteve endurecido, ele se recusou a confessar os seus pecados. Será que nesta situação ele passou por muito sofrimento? Claro que sim. Ele quase esteve à beira da morte, a sua vida definhou, ele gemia o dia inteiro, a mão de Deus pesava sobre ele. Um cavalo ou uma mula que resiste aos freios e às rédeas, vai passar por muitas dores, lacerações, contusões, e assim acontece com os ímpios, ou os perversos, ou os pecadores inconfessos. Porque, queridos, acho que já temos aprendido aqui que não seguir o caminho do arrependimento e da confissão leva a muitas experiências que são indesejáveis e perigosas. A falta de arrependimento traz muitas tristezas para o pecador inconfesso. Ele colherá as dores que estão atadas a sofrimentos e a tristezas variadas. E essas dores, elas podem ser as dores da sua consciência, podem ser as dores do desespero, do desapontamento, do terror. Todas essas coisas são as heranças do pecado. Haverá dores de remorso, haverá dores de desespero, haverá dores da aflição. Irmãos, prestem atenção. O pecado não confessado hoje, ele é a porta de entrada para as dores do amanhã. E esta é precisamente a advertência de Davi. Para se ter uma ideia da magnitude, da dimensão, do tamanho destas tristezas que o salmista diz aí são muitas, ou sofrimentos, ou dores. Aqui Davi está se referindo aqui nesta passagem, esta palavra tristeza, ela é utilizada em duas outras circunstâncias que indicam um grau de sofrimento extremo. Então venha comigo agora para Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Versículo 7. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Aquela palavra tristezas, lá do Salmo 32, é a mesma palavra aqui para sofrido. O sofrimento que o povo de Israel no Egito tinha passado. Agora, nós sabemos aí que o sofrimento dos israelitas lá no Egito, ao tempo do Êxodo, era algo brutal. Eles foram submetidos a maus tratos severos. Eles enfrentaram extrema opressão física e psíquica. Eles viviam angustiados e tristes devido à extrema dureza e crueldade com que eles eram tratados por Faraó. Eles não tinham identidade,
e eles também não tinham liberdade, eles viviam com medo, eles viviam tensos, eles viviam exaustos. Estes e outros sofrimentos dos israelitas aconteceu quando eles estavam lá debaixo da escravidão egípcia. Pois bem, Davi escolheu a mesma palavra que descreve aí o sofrimento dos israelitas no Egito para descrever os sofrimentos do pecador inconfesso. Muitas tristezas, muitas dores, muitos sofrimentos. Uma segunda circunstância onde esta palavra é usada, nós encontramos lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 53, já conhece o capítulo, né? 53, profecia lá do servo sofredor. Isaías 53, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, é a mesma palavra. A palavra dores aqui é a mesma palavra para tristezas, lá em 32:7, Salmo 32:10. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Então aqui nós temos a profecia do servo sofredor, que é a profecia acerca de Cristo e dos seus sofrimentos. E Jesus Cristo, ele era este homem de dores. Um homem que conheceu o sofrimento profundo. Um homem que sabia o que era padecer. Então percebam o seguinte, nos dois casos, as dores, os sofrimentos, as muitas tristezas, levavam o aflito à beira da morte. E não era apenas a dor física, mas era também a dor psíquica ou emocional. Então percebam, meus irmãos, quando Davi quer descrever a condição do pecador inconfesso, aquele que não se arrepende dos seus pecados, que não os confessa, aquele que se comporta como um cavalo ou uma mula, aquele que é semelhante ao perverso ou ao ímpio. Davi vai usar a mesma palavra que descreve os sofrimentos dos israelitas sob a escravidão egípcia, e a mesma palavra que descreve os sofrimentos de Cristo. O que isso significa? Isso significa que estas dores, estes sofrimentos, estas muitas tristezas, elas são intensas, são extremas e são devastadoras. Estas dores, ou essas tristezas, ou estes sofrimentos, diz Davi aí no Salmo, são muitos. Muitos. Agora, existe aqui uma associação com o versículo anterior, quando Davi falou aí do cavalo ou da mula. O cavalo ou a mula, irrequietos, desobedientes, indomáveis, ingovernáveis, eles sofrem muitas dores e se enchem de feridas. E assim acontece com o pecador inconfesso, impenitente. As suas misérias não terão fim e ele será completamente consumido. Então essa manifestação de Davi é para avisar, nos instruir
avisar aos fiéis que não devem ser como cavalos ou mulas. O crente deve se preservar do endurecimento. Ele não deve fechar a sua mente e o seu coração para o arrependimento. Até rimou, né? Ele deve refletir sobre as dores que sobrevêm àqueles que não confiam em Deus quanto ao perdão e quanto às suas promessas de compaixão e misericórdia. E sabe que isso me lembra de uma outra passagem lá no Novo Testamento. Vamos para lá, Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Lá no Salmo 32, quem é aquele que tem muitas tristezas? O perverso, que é também um incrédulo. Cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje. Que expressão lá no Salmo corresponde a essa enquanto ainda é hoje? Enquanto ainda há tempo. Para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Essas palavras aqui do autor da carta aos Hebreus, elas encontram um eco impressionante aqui no Salmo 32. Irmãos, Deus está armado de inumeráveis freios e rédeas para disciplinar o crente endurecido. Mas ele também está armado de inumeráveis pragas que tornarão a vida do ímpio um inferno, uma desolação, uma tragédia. O pecador que não se arrepende, ele pode esperar por castigos contínuos da parte de Deus. Esse alerta de Davi, ele serve tanto para o crente que não confessa os seus pecados, quanto para o ímpio que faz a mesma coisa. Ele sofrerá muitas tristezas. Ok. Mas acontece que Davi, ele não quer terminar este salmo com as muitas tristezas. Ele quer terminar esse salmo com esperança, com alegria. Davi deseja que os fiéis sigam pelo melhor caminho. E esse caminho é o caminho daqueles que confiam no Senhor. Volte para o versículo 10. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Quem é aquele que confia no Senhor no contexto aqui do Salmo 32? Quem é este? O que confia no Senhor no contexto do Salmo é o pecador que não cala os seus pecados,
que não se recusa a confessar os seus pecados, que vai a Deus em busca de perdão, que confia no perdão de Deus, que confia na compaixão e nas misericórdias divinas. Ele é um crente, ele é um justo, ele é um fiel, ele é alguém de coração íntegro, ele é alguém que foi ao Senhor enquanto ainda havia tempo. Ele orou ao Senhor, ele se escondeu no Senhor. O pecador arrependido, ao contrário do perverso, ele evita muitas tristezas. Evita muitas tristezas. E ele é cercado pelo amor de Deus. Ele é cercado pelas misericórdias de Deus. Ele é cercado pela bondade de Deus. Mas acontece, meus queridos, que na vida de seus filhos, com muita frequência, Deus precisa colocar freios e rédeas para controlá-los. As adversidades, a disciplina, o castigo, essas coisas ajudam a impelir, a empurrar o homem de Deus para o caminho certo, para o melhor caminho. Agora, por outro lado, as muitas tristezas, os sofrimentos e as muitas dores servem somente para enlouquecer o ímpio. É por isso que, biblicamente, todo ímpio é um ser miserável. E isso é verdade porque Deus faz casar o pecado com a miséria. E todo o fiel, ele é feliz porque Deus faz casar a santidade com a felicidade. Deus uniu essas coisas. E homem nenhum é capaz de separá-las. Davi confiou no Senhor. É verdade que por algum tempo ele estava distante de Deus. Como ele confessa aqui no Salmo, ele se recusou a confessar os seus pecados. E a sua recusa em se arrepender, isso aí era a fonte de todas as suas dores, dos seus sofrimentos, da sua tristeza, mas a fé, a sua confiança em Deus, isso foi a fonte da reversão da sua situação, foi a fonte da mudança. Confiar em Deus, meus irmãos, isso aí atrai os cuidados divinos, atrai a sua misericórdia, atrai a sua compaixão. A fé faz o crente habitar junto ao trono da graça de Deus. A fé faz o crente ser cercado pelo guarda-costas da bondade de Deus. Confiar em Deus. Esta é a grande ideia. Mas o pecador inconfesso, ele não se aproxima de Deus. Sabem por quê? Porque ele não crê nas promessas de Deus. Ele não crê na bondade de Deus. Ele não crê que Deus se importa com ele. Ele não crê que Deus esteja vendo a sua aflição, como viu o sofrimento do seu povo lá no Egito. Ele não crê na onisciência de Deus. Ele não crê que o amor permeia todos os pensamentos e todos os atos de Deus. Charles Spurgeon disse o seguinte, abre aspas: os ímpios
tem uma colmeia de vespas ao seu redor. São as muitas dores. Mas nós, os crentes, nós temos um enxame de abelhas que armazenam mel para nós. O justo é cercado de amor. Fecha aspas, Charles Spurgeon. Aqueles que confiam no Senhor, eles serão abençoados em todos os aspectos. Eles serão, como diz Davi aqui, cercados de amor. Por isso a conclusão de Davi, aqui neste salmo, é que a verdadeira felicidade, ela está disponível para todos os penitentes, para todos os piedosos. E agora me ouçam bem, é a confissão bíblica e é a confiança bíblica que confere ao penitente uma qualidade de vida onde a característica principal, essencial, é a alegria. Agora, isso é a antítese, é o contrário do que acontece com o perverso. O perverso tem muitas tristezas. O penitente tem muitas alegrias. Então Davi declara aí no versículo 11: portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Agora, observem aí o contraste entre os ímpios, ou perversos, ou impenitentes, e os justos, ou fiéis, ou os que têm o coração íntegro. E notem também aí o contraste entre as muitas tristezas, ou muitas dores, ou muitos sofrimentos, com o viver cercado de amor, de misericórdia e de bondade. Percebam aí o contraste entre os gemidos de agonia de Davi antes da sua confissão, quando ele disse: eu gemia o dia inteiro. E agora, depois de ser perdoado, os gritos de alegria. Portanto, diz Davi, alegrem-se no Senhor, exultem, gritem de alegria. Irmãos, a alegria não é somente uma possibilidade ou um privilégio do crente. A alegria é a herança e ela é o dever do justo, de um pecador perdoado. Aquele que é abençoado com o perdão de Deus, ele é um homem alegre. Ele não é um homem triste. Ele não é um homem de muitas dores, de muitas tristezas. Ele é um homem alegre. Ele não geme de terror, mas ele grita de alegria. Quem recebe o perdão do Rei dos Reis não fica se consumindo em tristeza, não fica se remoendo em cacos. Davi diz aí, alegrem-se, exultem. Mas isso tem que ser no Senhor. Não é alegrar-se no pecado. Não é alegrar-se nos prazeres transitórios do pecado dos quais Moisés fugiu, conforme declara o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 25.
alegrem-se no Senhor. Paulo já disse isso, né, na sua carta aos Filipenses, mas lá Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Mas como o pecador inconfesso vai se alegrar no Senhor se ele foge do Senhor? Notem que a alegria de Davi, depois que ele confessou o seu pecado e foi perdoado, é uma alegria arrebatadora. Ele diz: alegrem-se no Senhor, exultem, gritem de alegria. E é isso que o pecador que foi perdoado deseja fazer. Ele quer cantar em voz alta, ele quer gritar de alegria. Reparem que Davi se refere àqueles que foram perdoados como sendo justos e tendo coração íntegro. Novamente o versículo 11. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm coração íntegro. Porque é assim que Deus os vê depois que os perdoa. Justos e íntegros. Agora eles estão diante de Deus com o coração íntegro e reto. Um coração falso é uma marca incriminadora dos que não obtiveram o perdão de Deus. E existe neles o engano. E a sua consciência não é sincera. Quando o perdão de Deus chega, ele torna este homem que foi perdoado alguém de coração íntegro. Deus o livra de cair no vício da dissimulação e da enganação. Deus o impede de ser enredado nas trapaças ou de ser forçado à desonestidade. Então o Salmo 32, ele é um grito daqueles que triunfam ao serem perdoados. Aqueles que se sentem insatisfeitos consigo mesmos, aqueles que se sentem arruinados pelos seus pecados, aqueles que perderam toda a esperança, estes devem se voltar para Deus e devem se arrepender de todo o coração. E ao fazerem isso, eles encontrarão o favor divino, a sua graça, o seu amor, a sua compaixão e a sua bondade. E nós sempre devemos nos lembrar do seguinte: não é o arrependimento que faz merecer o perdão. É a confiança em Deus que leva ao perdão, à restauração e à regeneração. Este salmo aqui, irmãos, nos ensinou 4 condições espirituais para que a bênção do perdão e o consequente estado de alegria possam inundar o espírito do penitente. E as 4 condições são as seguintes: primeiramente, nenhuma hipocrisia. O versículo 2 aí do Salmo diz: sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Segunda condição espiritual, um santo lamento pelo pecado. E isso é visível com facilidade nos versículos 3 e 4.
onde Davi diz: enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Terceira condição espiritual para a obtenção do perdão: uma confissão sincera de todo o pecado. Versículo 5. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Quarta condição: fé no divino perdão e consciência da divina punição pelo pecado. Isso são os versículos 6 a 10. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação, pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Que salmo espetacular! Que salmo maravilhoso, meus irmãos! Este salmo, ele é como um navio de carga. Ele transporta um carregamento pesado e precioso de teologia. A carga é a seguinte: ele fala sobre a doutrina do pecado, fala sobre a doutrina do perdão, ele fala sobre a realidade da dupla agência, ou seja, ele fala sobre a vontade de Deus e sobre a vontade humana. É um carregamento pesado e precioso, e sendo assim, usando essa metáfora, nós devemos segurar firme o leme desta embarcação. E sabem qual é o leme dessa embarcação? Alegrem-se no Senhor. Exultem. Gritem de alegria. Esses três verbos hebraicos, alegrar, exultar e gritar, e por isso antes eu fiz dessa maneira, né? Alegrem-se, exultem, gritem. Porque esses três verbos hebraicos, eles sugerem uma variação e um aumento no grau da alegria. Alegrem-se no Senhor. É uma alegria interior, pura e muito intensa. Alegrem-se no Senhor. Exultem. É uma alegria que se expressa exteriormente, com gestos, com danças. Gritem ou cantem de alegria. Traz a ideia, isso aqui é fascinante. Traz a ideia de alguém que é mudo e que usa a sua língua para cantar. Ele emite sons que ressoam por todas as cavidades de ressonância do corpo. Agora imaginem um mudo expressando a sua alegria através do cantar.
E é esta a ideia que Davi tem quando ele diz: gritem de alegria. Então Davi ele usou essas 3 palavras aí para expressar uma alegria vibrante, que vai aumentando até chegar a uma completude. Os penitentes que venceram o pecado e venceram a Satanás no combate espiritual, eles são pessoas triunfantes e alegres. No início do Salmo, nós encontramos Davi. Como é que ele estava? Inquieto, atormentado, desolado, perturbado, à beira da morte. Mas agora, aqui no final do Salmo, nós encontramos Davi novamente. Como é que ele está agora? Gritando de alegria. Gritando de alegria. Ele foi restaurado. Ele se levantou da sua ruína. Ele era no início do Salmo como um barco à deriva. E ele foi sacudido e acossado pela inundação, pela grande aflição, enquanto ele se recusou a confessar o seu pecado. E então ventos constantes e ondas violentas deram contra ele. Mas pela graça de Deus, Davi foi levado à terra firme. E ali, depois de ser perdoado, estava em paz, estava em segurança, e ele estava cheio de alegria. O salmo termina com alegria. O nosso Deus, ele é um Deus alegre. Ele é um Deus que perdoa. A nossa vida e o nosso culto, e me ouçam bem, a nossa vida e o nosso culto devem mostrar a alegria que nós sentimos por vivermos na presença de Deus, por estarmos em comunhão com Ele e por sermos perdoados. As nossas vidas, os nossos cultos e até mesmo este mundo, eles seriam melhores se pudéssemos ver com mais frequência esses gritos de alegria pelo dom do perdão divino. Alegrem-se, exultem, gritem de alegria. A pessoa que é perdoada dos seus pecados, ela sente a paz de Deus. E, meus queridos, a paz de Deus e a paz com Deus é a condição essencial para uma vida feliz e alegre. Esse salmo aqui, ele termina com um convite a todos os justos e a todos aqueles que têm um coração íntegro a gritarem de alegria, a adorarem a Deus com alegria. A alegria é a marca do perdão. Que ela seja uma marca na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Assim como foi na vida de Davi. Este agora perdoado e escondido em Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai Celestial, estamos diante da Tua palavra. Nós reconhecemos, Senhor,
o quanto nós necessitamos da tua graça, da tua compaixão, da tua misericórdia, do teu perdão. Sabemos que muitas vezes, Senhor, a nossa experiência é muito semelhante à de Davi no início desse salmo, onde nos portamos muitas vezes como animais irracionais. Não vamos até o Senhor, não confessamos os nossos pecados, não buscamos o teu perdão. E a nossa experiência, Senhor, é uma experiência de dor, de tristeza, de sofrimento, de desolação. Mas a nossa esperança, Senhor, ao olharmos para a tua palavra, especialmente para este salmo, é percebermos que o Senhor é um Deus cheio de compaixão e de amor, e que o Senhor espera a nossa confissão, que nós estejamos buscando, Senhor, o teu perdão. E quando isso acontece, Senhor, na nossa vida, nós sentimos tanta alegria, tanta paz. E é assim, Senhor, que nós devemos viver perdoados e alegres, perdoados e exultantes, perdoados e cheios de cânticos de vitória. Eu venho pedir pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que o Senhor nos leva por este caminho, que é o melhor caminho, esta vereda plana, da confissão bíblica e da confiança bíblica. Ao Senhor, aumenta a nossa fé, nos fortalece nas nossas fraquezas e ajuda-nos, Senhor, a caminhar por este mundo, sempre olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, em nome de quem nós oramos neste momento. Amém.